Bom dia, eu sou Márcio Campos. Seja bem-vindo à TV Petrópolis. Esse é o programa Ciência em Movimento. Você sabe, um programa na área de entrevistas, área de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Hoje, o nosso entrevistado é André Rouen, um dos autores do livro de Encomendas Tecnológicas e Políticas de Inovação pela Demanda. Vamos conversar sobre esse novo marco legal que já saiu já desde 2016, está sendo atualizado desde então, e qual é esse impacto desse novo marco legal para os municípios. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento na TV Petrópolis. Hoje nós vamos entrevistar André Tortato Rouen, economista pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e foi pesquisador do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, tecnologista e subsecretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e diretor também nesse ministério. Na verdade, foi diretor lá no IPEA, né? Hoje no IPEA. Né? André, é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre políticas de inovação que mudaram a configuração do processo de inovação no país, dando uma outra dinâmica ao que a gente, e a própria política diz isso, né, de compra de inovação. E muita gente, às vezes, não entende o que é comprar inovação. Muitos municípios ainda não tiveram, né, exatamente, estados também, né, a dimensão do alcance das novas políticas de inovação que estão aí dentro, que foram homologadas, né, no país. É um prazer tê-lo aqui com a gente, você que é autor de 2 livros importantíssimos na área, para quem quer saber sobre políticas de inovação. Então, o que há de novidade efetiva, André, sobre as novas políticas de inovação ou de compras de inovação no ambiente público? Bem, Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando na TV Petrópolis. Eu já fui morador de Petrópolis, eu fui servidor do Inmetro e morava em Petrópolis, ali na Roberto Silveira. Gosto muito do povo daí, da cidade, me adaptei muito bem, mas depois eu acabei vindo para Brasília, num outro concurso público. Bem, o que que a gente tem de novo? A gente tem. É engraçado isso, eu tenho falado para as pessoas isso, que apesar de uma enorme polarização
político, social que a gente viveu nos últimos 10 anos, porque isso meio que começou em 2013, e escândalos de corrupção, o Brasil conseguiu, apesar de toda essa confusão, ele conseguiu criar um marco legal de fomento à ciência, tecnologia e inovação extremamente robusto. E eu estou falando isso em comparação com os Estados Unidos e Europa, tá? Em termos de instrumentos e sua variabilidade, a gente está melhor que a União Europeia. Tá? Se você olhar os instrumentos que atuam pelo lado da oferta, que tradicionalmente a gente usava desde os meados do século passado, são instrumentos que dão condições para as empresas e as universidades fazerem projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, esses instrumentos se somaram a instrumentos que atuam pelo lado da demanda, que são instrumentos que não dão condições para as empresas fazerem o que elas quiserem em termos de P&D, mas dão condições para as empresas, mas usam o mercado consumidor para apoiar o que as empresas fazem. Então, eles agem pelo lado da demanda também. Então, pela primeira vez na história desse país, a gente conseguiu construir um mix de política que age tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Então, pelo lado da oferta, dá as condições para que as empresas e universidades ofertem o que elas acreditam ser importante em termos de pesquisa e desenvolvimento, e pelo lado da demanda, usa a demanda pública e privada para puxar a inovação para determinado lado socialmente desejável. Então, aqueles instrumentos tradicionais que a gente tinha, crédito, subvenção, bolsas, eles se somam a outros instrumentos muito baseados no mercado consumidor, que garantem mercado consumidor cativo para inovações, como compra pública, encomenda tecnológica, contrato público, solução inovadora, regulação para inovação, ou seja, a atuação via formação de mercados privados, incentivar a existência de mercados privados para inovação. Então, a gente conseguiu construir um mix extremamente complexo e completo. E por que eu falo que isso é engraçado, é interessante? Porque a gente viveu um momento de muita polarização, de escândalos de corrupção, etc. e tal, mas que apesar disso a gente avançou nesse arcabouço legal, e esse avanço significou aumentar a flexibilidade da atuação pública. Então, a gente vivia um momento de muita restrição à atuação pública, muito desconfiança da atuação pública, mas todas as inovações legais que vieram mesmo nesse contexto, eles vieram no sentido de flexibilizar ainda mais a atuação pública. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, o timing era muito ruim, os vetores eram muito ruins, mas houve um amadurecimento muito forte da sociedade, do corpo do Estado, do corpo técnico do Estado e do corpo empresarial e acadêmico, no entendimento de que, olha, apesar de tudo isso que a gente vive, se não flexibilizar a relação público-privada, se não se flexibilizar a atuação do Estado, não vai ter inovação. Então, nesse contexto esse contexto ruim, a gente acabou criando modificações extremamente importantes. Por exemplo, a gente fez uma nova lei de estatais. A gente fez uma lei de startups completamente nova. A gente fez uma lei, a gente reviu completamente a lei de inovação, criando um marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E essas mudanças legais, elas permitiram criar esse mix, que é um mix que aponta no sentido de flexibilizar. Porque no final do dia, o que a gente tem é o seguinte: a atividade inovativa ou atividade de desenvolvimento tecnológico científico é uma atividade fluida, é uma atividade com áreas cinzentas, é uma atividade de muita mudança. E o que a lei brasileira é? Ela é muito rígida, muito binária, é sim ou não. Ela é muito estanque. O que a gente tentou fazer enquanto sociedade nesses últimos anos foi justamente tentar dar alguma fluidez, flexibilidade para essa legislação desse objeto que é, por natureza, fluido, incerto, custoso e socialmente determinado. Então, todo esse esforço foi feito num contexto ruim para isso, mas mesmo assim a gente conseguiu vencer e conseguiu introduzir muitos instrumentos extremamente sofisticados que agora vão exigir um elevado nível de profissionalização
da gestão de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. André, tem dois pontos aí que eu acho que são interessantes na questão do marco, que a gente vai falar no próximo bloco, eu só vou levantar ele aqui, né? Que é justamente, primeiro, eu acho que realmente foi uma mudança fantástica que houve recentemente em termos legislativos para a compra de inovação. Aí tem dois pontos que eu queria conversar contigo no próximo bloco. Primeiro, como preparar os estados, né, os entes públicos para comprar inovação. Muita gente ainda não entendeu esse novo marco. E o segundo, como está sendo preparado os tribunais que fiscalizam esses contratos para entender esse novo processo de compra de inovação. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com o André Raoui. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico, além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando André Tortato Rauen. A nossa pauta, o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. André é um dos autores do livro de Encomenda Tecnológica e Políticas Públicas pela Demanda, publicado pelo IPEA. André, a gente encerrou o programa falando justamente sobre esses dois problemas que nós temos ainda, pelo menos o meu diagnóstico, que é desafios, vamos dizer assim, né? Que é o desafio do poder público entender essa nova lógica de compra de inovação e também o desafio de certa maneira, requalificar ou educar, vamos dizer assim, os tribunais de conta e de controle, né, para entender esse novo processo de compra de inovação, que muda totalmente o processo regular, né, de compra, né? De fato, a gente tem essas, como eu dizia, esses novos instrumentos são complexos, eles não são triviais, eles não são rotineiros, eles exigem, assim como o objeto de inovação é complexo, eles exigem um tratamento complexo e profissional da gestão desses projetos que acabam desembocando em compras públicas. Então, assim, são instrumentos complexos e por isso exigem um tratamento especial. Do ponto de vista de estados e municípios, em que você tem menor disponibilidade de pessoal técnico para realizar essas aquisições, eu digo o seguinte: existem municípios, a gente tem mais de 5 mil municípios, eles são muito heterogêneos entre si. Por exemplo, Maricá tem uma capacidade de compra de inovação muito maior que uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, qualquer.
Por outro lado, São Paulo é quase um país. Então a gente tem essa heterogeneidade e eu acho que o caminho para pequenos municípios executarem as compras públicas de inovação é se unir em consórcios ou se unir em iniciativas conjuntas, né? Então, uma vez determinado problema conjunto, agir de maneira agrupada e realizar estudos preliminares, não precisa fazer aquisição consorciada, mas pode fazer todos os requerimentos legais que desembocam nessa aquisição, pode fazer de maneira conjunta, pareceres, a avaliação de mercado, porque no final do dia, o que é a compra pública de inovação? Então, de maneira muito, muito, muito clara, muito simplória. O município tem um problema, ele precisa melhorar, substituir a mão de obra humana no atendimento ao público para pagar o IPTU. Então, ele vai aplicar, ele precisa colocar um sistema de inteligência artificial. E comprar inteligência artificial é muito difícil, porque ela é muito específica, ela é muito complexa, os resultados são meio incertos quando você aplicar. Então ele não vai usar instrumentos para comprar esse algoritmo, esse sistema de inteligência artificial, o que seja, ou até um robô humanoide, ele não vai usar a licitação. Por quê? Porque a licitação não tem instrumentos que permitam um diálogo com os fornecedores, que permitam o fracasso do processo, que permita eu contratar mais de um fornecedor para tentar fazer a mesma coisa. Porque compra pública de inovação, via de regra, você lida com a incerteza. Então, quando você no município, gestor municipal, estadual, quando tem um problema cuja solução depende de algo inovador, tem que olhar os instrumentos de compras públicas para inovação, que é um desses instrumentos que atuam no mix de política de inovação no Brasil. Por quê? Porque esses instrumentos, encomenda tecnológica, contrato público, solução inovadora, concursos para inovação, diálogos competitivos, etc, 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 eles foram criados justamente para permitir que a natureza incerta do processo inovativo seja adequadamente tratada. Então, quando você tem esse problema, que é substituir a mão de obra humana, o terceirizado, vamos supor assim, na recepção dos cidadãos, na entrada na entrada da repartição que faz o pagamento de IPTU, você não pode lançar mão, você não deve lançar mão de um processo licitatório normal, porque você vai comprar mal, você vai comprar errado, você vai acabar desincentivando as startups que tem no seu município, você vai ignorar a presença delas. Então, para essas situações em que eu tenho um problema público e a solução é uma inovação, eu não uso os instrumentos tradicionais, eu uso os instrumentos de compras públicas para inovação. Só que, como eu estava dizendo, é preciso treinar, é preciso conhecer o que são esses instrumentos, como eles agem, e aí o pulo do gato nesse sentido, para municípios que têm pouca disponibilidade orçamentária para ter pessoal, é se apoiar nos outros municípios, em consórcios de outros municípios, se apoiar em instituições privadas sem fins lucrativos que ensinam como comprar inovações. A gente tem já uma comunidade de prática muito grande que faz isso de maneira muito eficiente, tá? E buscar o apoio de toda essa comunidade de prática para tentar encontrar problemas comuns e contratar soluções de maneira coletiva. Esse problema de substituir mão de obra terceirizada para atender o público é um problema que 100% dos municípios brasileiros têm, imagino eu. Por que não, então, fazendo um consórcio de municípios, tentar encontrar a melhor solução e cada um fazer um contrato inovador com o fornecedor ou com os potenciais fornecedores. Do ponto de vista do controle, isso já está evoluindo muito. Né? A gente não tem um controle no Brasil, a gente tem vários controles. Né? Até próprio dentro dos controles considerados individualmente, tipo TCU, TCE, TCM, você tem diferentes percepções dos problemas. Agora é o seguinte, o Centro do Controle aqui em Brasília, o TCU, já tem um laboratório de inovação que está incentivando fortemente o uso de compras públicas para inovação, ou seja, o gestor público que tem um problema o problema vai ser resolvido através de inovação, o Tribunal de Contas da União aqui em Brasília, via Laboratório de Inovação,
fortemente incentiva que esse gestor use instrumentos de compras públicas para inovação e não instrumentos tradicionais como licitação ou dispensa normal. E para isso ele tem feito muito material de apoio, ele tem apoiado diretamente os agentes públicos empreendedores interessados em utilizar as compras públicas para inovação. Vai chegar um momento em que, não estamos ainda aí, mas estamos caminhando para um momento em que a hora que o gestor público for comprar inovação e usar o mecanismo tradicional, o controle vai perguntar: por que você usou o tradicional que é menos eficiente? Existe um instrumento específico para isso. E aí vai chegar essa hora. A gente está longe disso ainda, mas a gente está caminhando para isso. Além disso, é importante considerar que essa comunidade de prática começa a introduzir nos tribunais de contas estaduais e municipais começa a introduzir a difusão da existência desse material, desses instrumentos. É verdade, você tem razão. Muita gente do controle e operadores do direito simplesmente desconhece a existência. Né? Mas isso tem mudado. Vamos lembrar que a gente está num país que a relação público-privado e o tratamento da incerteza foi, durante 5 séculos, muito mal vista. A gente não consegue fazer mudanças contundentes da noite para o dia. Né? Infelizmente, ou felizmente, porque a gente tem problemas também em fazer isso. Então, a gente está num processo. De novo, lembra minha fala inicial dizia: mesmo num país altamente polarizado, a gente conseguiu avançar no tratamento da incerteza, na relação público-privada e na flexibilização da atividade pública. Então, mesmo assim, a gente conseguiu. Então, esses são movimentos que já surgem, são fortes e estão surgindo do centro. Né? Veja, a encomenda tecnológica da vacina da AstraZeneca, da qual eu assessorei Fiocruz, Ministério da Saúde, foi um contrato, compramos pesquisa e desenvolvimento, tínhamos uma opção de compra e compramos pesquisa e desenvolvimento a risco. Totalmente legal, totalmente ético, moral, dentro da lei, e foi toda uma estrutura do Estado que se montou para aquilo. Foi IPEA, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Fiocruz, Ministério da Saúde. Então, teve todo um arranjo para apoiar essa atividade super inovadora, super incerta, super arriscada. Esses arranjos estão surgindo. As encomendas tecnológicas, a Petrobras está fazendo muita encomenda e muito CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora. A Agência Espacial Brasileira está fazendo isso, a Marinha do Brasil está fazendo. A gente tem o próprio Tribunal de Compras está comprando um robô para fazer auditoria em compra pública. É uma compra pública dentro da compra pública. Então, isso tem acontecido. Agora, é evidente que não é para todo município, não é para uma coisa meio que o fetiche da inovação. A inovação resolve tudo. Não é verdade. No passado era qualidade total, se eu não me engano, ou reengenharia. É importante, vai resolver boa parte dos problemas, não resolve tudo. Né? Ainda uma boa licitação resolve boa parte dos problemas, mas vai ter situações em que não adianta, que a melhor prestação de serviço vai ter que ser através da aquisição de uma solução nova que o Estado não sabe bem como é que vai se adaptar na realidade, ele não sabe se aquela empresa vai sobreviver, tem muitas incertezas. Né? Então, onde é que a gente está vendo isso? Muito inteligência artificial para relação com o cidadão, atendimento ao público, segurança pública. A gente tem um problema muito grave de segurança pública no Brasil, mas a gente tem muita solução de segurança pública baseada em inteligência artificial. A gente tem questões relacionadas ao uso eficiente da água, tá? Ao combate ao mosquito Aedes aegypti, e no nível nacional a gente tem um problema de produtividade industrial que precisa ser atacado, inclusive através de compras públicas. Tá? Então eu acho que esse é o grande contexto relacionado a municípios e controle. André, estamos chegando no final do programa. Infelizmente, ele acaba. Né? Agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Se a gente puder ter outras oportunidades de falar sobre compras públicas, eu acho importante a gente divulgar esse assunto, porque é um assunto aí que é muito relevante para todos os municípios que querem superar seus desafios locais, e eu acho que esse instrumento é relevante demais para os gestores públicos criarem condições locais de desenvolvimento. Né? Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer estar aqui, viu?
Estou à disposição. Obrigado, André. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.